Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 8 de agosto, 8 de 8 de 2025, finalzinho de uma manhã de sexta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D, ou 3 dimensões, ato contínuo especial, agradecendo aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao presente canal da cidadania. Espero que todos estejam muito bem, com a saúde física, mental e espiritual. Mas hoje, sem mais delongas, estou voltando aqui, depois de uma espécie de secura espiritual, que é aquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinar a enfrentar o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, para enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los, ato contínuo nos dando ainda a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, hoje estou voltando aqui, antes mesmo de comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, para além de agradecer mais de 230, 240 views ou visualização que o presente canal obteve nos últimos tempos, em especial os novos inscritos. Lembro também que o presente canal já existe vídeos publicados aí, onde eu falo em 3 dimensões de fato, valor e norma, notadamente nas temáticas que vêm sendo pacificadas e deliberadas pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, a saber o STJ, STF, para quem Rui Barbosa, à época, novidade de dizer ter o mesmo, a faculdade de errar por último. A sorte que no presente canal em que pese, a gente pode contar com a 4ª instância, que eu batizei como Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas no presente canal, para além de vídeos de alta ajuda, eu falo de filosofia, de neurociência, geopolítica, falo também de religião, notadamente as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, islamismo e o judaísmo, cuja primeira tem aí em torno de 2,5 bilhões, só católico 1,3, a segunda, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até idos de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais remota, mais longínqua, a saber, o judaísmo, com apenas 13 milhões de judeus, hebreus e semitas, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada aquela guerra de titãs desde idos de 7 de outubro de 2023, ou seja, mais de 2 anos, e com mais de 80 mil mortos somente na faixa de Gaza. E existem também vídeos aí, diversos vídeos em que eu fiz a cobertura da guerra desde o dia do seu início, a saber, 7 de outubro de 2023. Mas existe vídeo publicado aí sobre a DPF 779, sobre a legítima defesa da honra, onde o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, que era utilizada pelas pessoas em crime de feminicídio, matava as companheiras e depois na defesa ia alegar que cometera dado esse crime tão odioso, tão desumano, tão nocivo para a sociedade, especial para as mulheres, a saber, o feminicídio, em razão de ciúme.
E aí o Supremo, né, no bojo da DPF 779, fora pedagógico no sentido de dizer ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, muito utilizado por muitos advogados criminalistas. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva, tira o chapéu para o Supremo Tribunal Federal. Pois o Supremo Tribunal Federal, não obstante, ao longo da história, vir sendo muito criticado por seu ativismo, mas o Supremo Tribunal Federal, em que pese, quando se fala em ativismo judicial, existe do bom e do ruim, como tão bem denotara no passado o atual presidente do Supremo, a saber, Sua Excelência Luiz Roberto Barroso. Pois, para quem não é da área jurídica, né, e quem não tem muita intimidade com o direito constitucional e o direito internacional, lembro, contudo, no ponto, que o ativismo judicial positivo é aquele que se dá quando o Supremo, por meio da hermenêutica constitucional, por meio da jurisdição constitucional, com o objetivo de suprir lacunas do poder legiferante ou legislativo, ele se munindo do Instituto Jurídico da Mutação Constitucional sem alteração de texto, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, o Supremo faz a devida adequação com base no princípio sensível da razoabilidade e da proporcionalidade à luz do sistema civilal, que é um sistema oficial utilizado pelo Brasil, combinado também com, às vezes, né, dependendo do contexto social e econômico, com o sistema common law, utilizado pela França, pelos Estados Unidos e notadamente por Israel, onde até hoje não se tem notícia de ter instituído a sua primeira Constituição Federal. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos passando por tempos muito difíceis, um mundo de transformação, um mundo de ismo, ou seja, um constitucionalismo, neoconstitucionalismo, e hoje estamos sob a égide do transconstitucionalismo. O fato é que tudo que termina com ismo remonta à ideia de movimento social, movimento econômico, movimento político. E o mundo nunca esteve tão preocupado, especialistas em direito constitucional, em direito internacional, em geopolítica e geoeconômica, nunca estiveram tão preocupados com o atual cenário que o mundo está a passar, notadamente na geopolítica norte-americana. Trump está ameaçando taxar o mundo, inclusive seus vizinhos, México, Canadá, e agora comprando briga também com um dos seus maiores aliados, maiores amigos, a saber, o Brasil. Não se tem remoto histórico de nenhum conflito internacional, geopolítico, diplomático, e até mesmo sob uma perspectiva geopolítica com os Estados Unidos. Essa é a primeira vez na história dessa relação de muitos anos. E hoje o mundo está observando de camarote as políticas nem um pouco ortodoxas que vem sendo tomada desde 20 de janeiro com o advento do segundo mandato de Trump na presidência dos Estados Unidos, ameaçando o mundo, México, Canadá, seus vizinhos, a UE, União Europeia, Rússia, o mundo inteiro. E como se não bastara, um dos seus grandes amigos remotos, bem como o Brasil, na taxação que entrara agora em vigor ontem, dia 6, com 50% nos produtos que são exportados do Brasil para os Estados Unidos. E aí esta foi exatamente um dos topim, um dos fios condutores, porque eu não chamar de força motriz, que me motivaram no dia de hoje a falar, sem ter a menor pretensão, tampouco esgotar a matéria acerca de dada temática, a saber, abre aspas, possibilidade ou não do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, possibilidade ou não da revogação do foro privilegiado, que é um foro realmente que autoriza todos os parlamentares federais, sejam deputados federais, seja senador da República, serem julgados por crime comum
pelo Supremo Tribunal Federal, comum e de responsabilidade. E aí o mundo pôde observar de camarote uma corrente de senadores e deputados federais bolsonaristas obstruírem a mesa da Câmara e a mesa do Senado, com o objetivo de tentar coagir o presidente das duas casas, a saber, Hugo Mota, presidente da Câmara Baixa, com 513 deputados, com exceção do aumento de 18 que teve aí, que aí vai ser objeto de outro vídeo aula, e o presidente da Casa Alta, a saber, Alcolumbre, com pautas nem um pouco ortodoxas, para não dizer atípicas, cujo o objeto, em tese, é objeto impedido impossível. A pauta, em tese, ilícita, ou seja, existe uma premissa no direito que, notadamente nas relações jurídicas contratuais, com base na Pacta Sunt Servanda, notadamente com base no escolorário da legalidade, no princípio da extrema legalidade, que não pode ser objeto de nenhum contrato, nem tampouco nenhuma disposição de direito, notadamente naqueles direitos que são disponíveis, né, que a parte pode dispor, de um pedido que é impossível, sobretudo, objeto proibido ou defeso. E qual é exatamente a pauta dessa corrente de bolsonaristas que tomaram a mesa diretora da Câmara e do Senado de quarta-feira para cá, com o objetivo de fazer uma coação psicológica para o presidente Alcolumbre e Hugo Mota, para pautarem o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, revogação do foro privilegiado, impedir, ou por que não dizer, esvaziar o poder dos ministros do Supremo Tribunal para poder processar, julgar e até mesmo fazer cumprir as mais diversas ordens em face de parlamentares federais, ou seja, senadores ou deputados federais que estão respondendo processo do Supremo. Esta é uma das pautas. Sobretudo, esvaziar o poder do Supremo, revogando o foro privilegiado para, em tese, tentar levar o processo do ex-presidente da República, a saber, Jair Messias Bolsonaro, para a primeira instância, ou seja, o juiz federal do Distrito Federal. E eu aqui vou dizer, né, que se em tese, dada a pauta, fosse legítimo e possível, o objeto é impossível, o objeto e o pedido, a causa de pedir é ad eterno impossível, mesmo que em tese fosse possível, vou dizer os efeitos, que não seria nem um pouco aquele esperado por esta corrente bolsonarista, seria um demérito àqueles que pensam em sentido contrário. E foram exatamente para não deixar passar em branco este pedido, né, de impeachment do eminente ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo do ataque do dia 8 de janeiro aos três poderes, combinado com uma espécie de esvaziamento do poder da legitimidade e competência do Supremo para continuar a julgar os parlamentares federais, seja deputados federais, seja senadores. Inclusive, anistia, pedido de anistia. Outro pedido, em tese, impossível. E revestido de uma pauta também, nem um pouco ortodoxa. E foram exatamente com base nessas premissas, com base nesses colorários, de fato, valor e norma, que escolhiu para esse título possibilidade ou não de impeachment
do ministro Alexandre de Moraes, possibilidade ou não de anistia de todos os réus do ataque do dia 8 de janeiro, possibilidade ou não do uso da lei Magnitsky, utilizada de forma indevida, como também descrevi e reverberei no vídeo que já tem publicado aí, por Trump, para tentar invadir, por que não dizer violar a soberania nacional e as instituições democráticas de direito, bem como o Supremo Tribunal Federal, à luz do direito internacional e do constitucionalismo abusivo, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época novidade em dizer, existia entre o céu e a terra, ângulos mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, passo a falar um pouco acerca da remota, atípica e, por que não dizer, nem um pouco ortodoxa, pretensão desta corrente bolsonarista em impeachment o ministro Alexandre de Moraes. E aí inicio dizendo, notadamente para aqueles que não são da área jurídica, e alguns que são, mas que não são especialistas em direito constitucional, em direito internacional, como este que está a vos falar, sem prejuízo de nenhum outro, que os crimes praticados pelos eminentes ministros da Suprema Corte, que são 11, são julgados conforme a Constituição, conforme o regimento interno do próprio Supremo, conforme a lei de responsabilidade e a lei de impeachment, a saber, a lei 1079 de 1950, vejo aí como é remota. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando cometem crime de responsabilidade, e vou já dizer aqui o que pode ser já um tipo penal de responsabilidade de um ministro supremo, mas quando os ministros do Supremo cometem crime de responsabilidade no decurso do cargo, eles são julgados exclusivamente pelo Senado Federal, composto de 81 senadores da Casa Alta. E quando os ministros do Supremo Tribunal Federal, em que pese, cometem ato comum, como qualquer pessoa pode cometer, nesse caso, eles são julgados pelo próprio Supremo. Ou seja, no caso de eventual crime de responsabilidade, a competência do Senado para impeachment, como o Brasil pôde observar o impeachment de Dilma Rousseff pelas duas casas, pelo Senado e pela Câmara. No caso aqui, a competência é do Senado. Não à toa que para escolher a nomeação de um ministro do Supremo, ele deve passar sob o crivo, ou seja, sobre a sabatina do Senado Federal, depois de passar pela clássica e erudita Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas o que legitima e o que é necessário para o ministro do Supremo, da Suprema Corte, ser impeachmentado, e apenas a guisa de informação, não se tem remota notícia de até o presente momento nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal ter sido impeachmentado, objeto de impeachment. Mas, na remota hipótese de um ministro da Suprema Corte de nosso país vir a ser objeto de um processo de impeachment, que é um caso extremo, precisa da assinatura de, no mínimo, maioria simples dos senadores, ou seja, 81 senadores, a maioria simples, 41. E por falar em 41, ontem, essa corrente bolsonarista de senadores vem dizendo ter conseguido 41 assinaturas. Mas aí,
que, em tese, se confirme essas 41 assinaturas que representa aí a maioria simples, ou seja, 50% mais um, todavia, se faz extremamente necessário, no ponto lembrar, apenas a guisa de informação, que 41 é necessário apenas para abertura, para aprovar, ou seja, para impeachment ou destituir ou revogar o cargo de ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, se faz extremamente necessário o voto, o quórum de 2/3 dos 81 senadores. Aplica aí 2/3, a gente tem 54. E é essa exatamente a razão pela qual o presidente do Senado, a saber, Alcolumbre, fora pedagógico, no sentido de dizer que não abrirá, em hipótese alguma, o respectivo pedido, o atípico pedido de impeachment. Para além disso, paralelamente, o presidente da Câmara, sendo coagido de forma psicológica, com essa mesma agenda de anistia e de pauta para o esvaziamento do poder do Supremo, sobretudo a revogação do foro privilegiado. O Mota disse que a presidência e a prerrogativa da presidência não está em negociação. E aí, sobre essa premissa, sobre essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, à luz da força normativa da Constituição, tira o chapéu para o Mota, que ele está cumprindo o seu papel constitucional na qualidade de presidente da Casa Baixa, dos deputados federais. Parabéns para os dois presidentes, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, pois eles estão vestindo a camisa e fazendo jus à soberania nacional, em especial à rigidez das instituições democráticas de direito. Somente, para você ter ideia, existem os princípios fundamentais da nossa Constituição. Dentre elas está o quê? A soberania. A soberania nacional é inegociável, é indelével. Não existe como negociar em um país, negociar a sua soberania. E me vem à mente aqui um dos grandes protagonistas da ciência política, a saber, Nicolau Maquiavel, aquele grande autor do Príncipe, não é o príncipe do piloto francês, do que escreveu O Pequeno Príncipe, não, a obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, onde Nicolau Maquiavel, fazendo menção às penínsulas italianas, antigas penínsulas italianas, ele se dirigia aos reis da época, aos chefes de Estado e de governo. E eles foram pedagógicos em dizer que para um Estado ser forte, ele precisa ter um bom sistema de forças armadas para defender as fronteiras. Para um país ser soberano, ele independente, ele precisa ter um bom sistema de arrecadação de tributos. E aí me vem à mente aqui outro protagonista do direito, da filosofia do direito, a saber, Montesquieu, aquele que escrevera O Espírito das Leis. Montesquieu, certa feita, fora pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim se são cumpridas. Nós temos a Constituição com pouco mais de 36 anos, ou seja, desde idos de 88, depois de 20 anos de ditadura, considerada uma das melhores do mundo. Tem princípios vetores que permitem o constituinte derivado a atualizar a Constituição por ano-luz. O fato é que, não obstante o Brasil tenha uma das melhores constituições, o maior sistema de democracia do mundo, em que pese, se faz extremamente necessário, contudo, no ponto lembrar, apenas a guisa de formação,
que muitos ainda não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em violar, por que não dizer, atentar contra a força normativa da Constituição, também defendido por Conrado Hesse na escala vertical do direito constitucional. Mas o fato é que para impeachment o ministro Supremo, para além de o mesmo ter cometido crime de responsabilidade, que é aquele que se dá em razão do cargo, em razão administrativa, ele precisa ter o apoio popular, pois um dos corolários da soberania é o sufrágio universal. E há muitos autores internacionais da doutrina internacional, da dogmática constitucional internacional, que são pedagógicos, no sentido de dizer que ninguém pode dizer que é soberano se depender de outro. Logo, olha o logo aí de René Descartes, logo, penso, logo existo. Ou seja, se os grandes protagonistas da dogmática constitucional são pedagógicos, no sentido de dizer que, em tese, nenhum Estado pode ser considerado soberano se ele depender de outro Estado membro, logo está nos remetendo à ideia de quê? De cooperação internacional. A ideia de uma democracia sinodal que deve ser andada de mãos juntas. Não à toa, logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, em substituição à Liga das Nações, celebrar diversos tratados internacionais de direitos políticos, direitos econômicos. O clássico Pacto São José da Costa Rica sobre Direitos Humanos de 1969, direitos econômicos internacionais, direitos comerciais internacionais, instituição da OMC, Organização Mundial do Comércio. Aqui no Mercosul, temos o Mercosul, onde Lula é presidente. O FMI, Fundo Monetário Internacional. Temos nos Estados Unidos também o Dave Federer, que é como se fosse o Banco Central aqui do Brasil. Não obstante, lá, aqui se é uma autarquia federal, lá não pertence ao governo. E aí temos ainda no paralelo essa lei Magnitsky, aprovada pelo Congresso norte-americano em idos de 2012, notadamente sob a égide do governo de Barack Obama. Mas o fato é que a lei Magnitsky, utilizada de forma inadequada, de forma indevida pelo presidente Trump para coagir e ameaçar o Brasil, ela foi aprovada, não obstante ter sido aprovada pelo Congresso americano, mas se faz extremamente necessário ressaltar, contudo, no ponto que não foram aprovada na ONU para vincular nenhum Estado soberano. Essa lei Magnitsky, ela foi aprovada pelo Congresso e ela só tem força normativa dentro dos Estados Unidos. Ela não tem um condão de violar a soberania de nenhum país, por mais autocrata que seja. E aqui eu não estou defendendo nenhum autocrata. Existe o artigo 5º da Carta da ONU. Existe o artigo 5º, o artigo 8º da Convenção de Viena, de 1969, que veio codificar os tratados, é uma espécie de código que codificou, ou seja, colocou ali, regulamentou todos os tratados internacionais de Pacto São José da Costa Rica, econômico, dos deficientes, estão ali ratificados dentro do Pacto, da Convenção de Viena. Então existe um palco adequado, a OMC, para dirimir conflitos econômicos, comerciais. Existe a OMC, existe no âmbito da América Latina, o Mercosul, onde Lula é presidente. Existem os demais diversos acordos internacionais. Existe a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada em substituição à Liga das Nações. Então existem diversos palcos adequados e legítimos para dirimir esse conflito econômico, comercial.
Mas para você poder entender ou compreender se existe ou não remota possibilidade de Alexandre de Moraes no presente momento ser impeachmentado, antecipo que lamento vos dizer, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, estou falando aqui sobre a perspectiva do direito constitucional, sobre a perspectiva do direito internacional, sobre a perspectiva do direito humano, sobre a perspectiva do direito da soberania, que é inegociável. Mesmo que se confirme 41 senadores, aí a maioria simples, 50% mais um, isso aí não é necessário para impeachment um ministro que precisa de uma maioria qualificada, ou seja, de 2/3 de 81, que dá exatamente 54. Para além disso, a gente precisa ver, a gente salta aos olhos que não tem nenhum apoio popular. Nenhum apoio popular. Se o senador representa os estados, ele está lá por meio do sufrágio, assim como os deputados estaduais representam o povo. Então, se faz extremamente necessário também, em tese, ter movimento popular, como é cobrado também na dinâmica para se impeachment um presidente. E mesmo que em tese já tivesse 54 senadores para a segunda fase do respectivo processo de impeachment, a gente precisa também se fazer presente o crime, pelo menos um crime de responsabilidade cometido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. E aqui vou dizer o que significa em tese de acordo ou sob a égide da Lei 1079 de 1950, que trata e disciplina o eventual impeachment, não somente do presidente da República, como também de um ministro do Supremo. Lei 1079 de 1950, conhecida como Lei do Impeachment. Alguns exemplos de crimes de responsabilidade que o ministro do Supremo pode cometer. Inclui, 2 pontos, abre aspas, alterar decisões ou votos sem seguir os procedimentos legais, ou seja, alterar o voto, ele dar um voto e ele alterar sem nenhum fundamento e sem nenhuma justa causa. Me parece que não é hipótese. Alterar decisões ou votos sem seguir os procedimentos, não me parece que ele está sendo cauteloso em seguir todo o rito processual. Julgar causas em que seja suspeito. Todas as decisões dele vêm sendo referendadas pelo colegiado da primeira turma, no qual ele faz parte. Exercer atividade política partidária também não se faz presente. Ser negligente no cumprimento de suas funções ou agir de forma incompatível com a honra e a dignidade do cargo, eu vejo exatamente o contrário. Porque ele tem que ter muita coragem para continuar na relatoria do respectivo processo. Então, não consigo enxergar, salvo, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, nenhum crime de responsabilidade. E se Alexandre de Moraes vem tomando as medidas de acordo com o regimento interno do tribunal, que é legítimo, o tribunal, existe dispositivo utilizado não somente por ele, como todo relator, e até do tribunal de segundo grau, a julgar monocraticamente. Quando se trata, de ação de direito penal, aí o ideal é que seja submetido ao crivo, da turma que ele faz parte, que é a primeira turma. E pelo que eu tenho notícia, a maior parte das decisões vem sendo referendada pela turma que tem competência para julgar o atentado do dia 8 de janeiro. Logo, não vejo, sob a perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, à luz da força normativa da Constituição e da lei de rito, sobretudo do regimento interno da Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, nenhum ilícito que possa configurar crime de responsabilidade. Dito isto, já afastei aqui, as inteiras, remota possibilidade de impeachment de Alexandre de Moraes. E, pasme-se,
qual seria, né, a pretensão dessa corrente bolsonarista em impeachment Alexandre de Moraes. E agora também, né, com a outra pretensão de querer revogar o foro privilegiado. Primeira é fazer com que o processo de Bolsonaro, em tese, seja remetido para a peristância, que é da Justiça Federal. E também não vejo como prosperar, pois isso violaria o princípio do juiz natural. Para além disso, essa corrente bolsonarista, sem nenhum demérito aos mesmos, esquece os colorários e a dinâmica da antiga lei de introdução ao Código Civil, modificada pela atual denominação de Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que fala, né, da eficácia das leis que são aprovadas a partir da publicação, salvo se não tiver vacácio legis, no prazo de 90 dias, e a lei jamais vai poder retroagir, salvo o caso de repristinação. Então, mesmo que em tese fosse possível revogar o foro privilegiado, jamais, repita-se, sob a perspectiva legal, sob a perspectiva constitucional, sob a perspectiva da dinâmica processual, não teria a menor legitimidade a remessa do processo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, para a instância inferior, ou seja, para a Justiça Federal, Distrito Federal. E vou para além. Digamos, em tese, que isso fosse possível. Não vejo muitas vantagens que, mesmo que o Congresso aprovasse a revogação, né, tirasse da competência, por meio dessa emenda à Constituição, PEC de emenda, revogasse o foro privilegiado e colocasse, né, os deputados federais e os senadores para ser julgados pelo juiz federal, do Distrito Federal no caso, né, dependendo do contexto. Não vejo muitas vantagens, pois basta irmos para o artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, que lá tem a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar em recurso ordinário constitucional, artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal de 88, crimes políticos. Ou seja, na remota hipótese que não vejo a menor possibilidade, a menor legitimidade de acontecer, de ser revogado o foro, jamais seria o processo remetido à primeira instância por uma razão de supremacia do clássico princípio do juiz natural, que ele que instrui o processo todo, ele deve julgar sob pena de nulidade. E mesmo que em tese, o próprio Alexandre de Moraes, como foram pedidos por diversos advogados dos réus do atentado do dia 8 de janeiro, em tese ele tivesse se declinado oficialmente de ofício e remetido para a primeira instância, não vejo muitas vantagens. Pois lá, não obstante os respectivos processos iriam ser, não obstante ser julgado pelo juiz federal do Distrito Federal, ali iria sair uma sentença de primeiro grau. Mas diante daquela sentença lá, quando se trata de crimes políticos, de acordo com o artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, o único recurso cabível, salvo o embargo, né, o embargo para corrigir a omissão, contradição e até eventual teratologia, que não vai adentrar no mérito, caberia para o juiz que prolatou a sentença lá no Distrito Federal. Depois desse embargo declaratório, recurso mesmo para rediscutir o mérito, somente o recurso ordinário constitucional, é como se fosse uma apelação, que vai ser devolvido esse processo todo para quem? Pasme-se, para o Supremo Tribunal Federal. E como o relator, existe outro dispositivo no próprio regimento interno do Supremo e nas demais cortes inferiores, que o relator que toma conhecimento do primeiro processo pela primeira vez, ele que será aquele que irá julgar. Ele é pré-evento. Ou seja, a sentença, mesmo que voltasse o processo tudo a zero e fosse julgado pela primeira instância, ou seja, o juiz federal do Distrito Federal, daquela sentença ali, salvo o embargo, que não ia mudar nada, não pode mudar o mérito, não pode ter efeito infringente,
são para corrigir omissão, contradição, obscuridade e teratologia, conforme artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, o único recurso para discutir o mérito seria o recurso ordinário constitucional de competência exclusiva do Supremo. Veja que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e se juntar o bicho corre. Está vendo aí como é bom a gente ter uma consciência cósmica, quântica, democrática e jurídica para não dar com os burros na água, para não abusar do direito, pois quem abusa do direito comete ato ilícito. Ademais, essa atípica, e por que não dizer heterodoxa pretensão dessa corrente bolsonarista, de senadores e deputados, sem não demérito a nenhum deles, em querer, em tese, anistiar, coagir o presidente da Câmara para colocar em pauta a anistia de todos os réus do 8 de janeiro, também não vejo a menor possibilidade sob a perspectiva do mérito. Pautar, em tese, ele pode até pautar. Ocorre que, sob a perspectiva do pano de fundo de mérito, não vejo a menor legitimidade. É a mesma coisa de revogar, rasgar a Constituição, rasgar o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal. É você permitir ou estimular o crime. Pessoas que foram induzidas ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade, que a maioria, mais de 90%, foram induzidas ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade, a atentarem contra os três poderes. E isso é um crime político. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance da dogmática constitucional. Você imagine você, se dada a pauta de anistia para todos os réus do 8 de janeiro fosse possível, por via reflexa, não é um pouco demasiado lembrar, que todo o sistema carcerário brasileiro teria o mesmo direito. Era para ter o mesmo direito. Porque o pau que bate em Chico deve bater em Francisco. Porque senão violaria o clássico e sensível princípio da isonomia formal, que é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, político, ideológico. Ou seja, não assiste razão essa pretensão dessa corrente bolsonarista, se não demérita nenhum deles, querer defender a anistia de um crime que é considerado um dos mais graves que um cidadão pode cometer com o seu país. Sob a perspectiva do direito constitucional, sob a perspectiva do direito penal, sob a perspectiva do direito internacional, sob a perspectiva do direito da soberania, que é indelével, que é inegociável, não existe crime maior que um cidadão pode cometer com o seu país se não traí-lo. É o que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, usando uma organização estrangeira, a saber, os Estados Unidos, por meio da lei Magnitsky, que foi aprovada pelo Congresso norte-americano em idos de 2012, notadamente do governo Obama, e aqui também, se não demérito aqueles que pensam sentido contrário, na qualidade de advogado constitucionalista, digo que, sobre essa premissa, essa lei Magnitsky, ela viola a soberania de todos os países, independentemente do regime que tenha determinado Estado soberano. Pois um pacote adequado, né, para se usar uma lei e para sancionar a ponto de atingir até mesmo a soberania de determinado país seria a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a ONU, a Organização das Nações Unidas. E mesmo assim, pasme-se, sob a perspectiva do direito internacional, existem dois tipos de normas.
dos acordos e dos tratados e das convenções internacionais. Não é todo e qualquer acordo internacional que é vinculante, ou seja, obriga todos os estados a cumprir. Existem pouquíssimos. Notadamente aqueles que, por exemplo, violam, que perpetram grave violação de direitos humanos. Existe norma jus cogens, que é uma norma cogente, que obriga. E existe normas soft law, que não são meramente declaratórias. Ou seja, se um tratado, que é ano-luz maior do que uma lei que é aprovada pelo Congresso americano, que ela só vincula os seus cidadãos, o seu estado, o seu país, de pior sorte, essa lei magnífica. Se um tratado não pode ser usado, né, vinculantemente para sancionar país A, B ou C que não assinaram aquele acordo, você imagine uma lei aprovada única e exclusivamente pelos Estados Unidos, não foi nem pela ONU, não foi nem pela OMC, Organização Mundial do Comércio, não foi pelo Mercosul, não foi pela UE, União Europeia, não foi pela OTAN, não foi por nada, sancionar um país em prejuízo da soberania do respectivo país. Tem autores no âmbito do direito internacional que merecem destaque quando fala sobre o conceito de soberania. E tem uns que vão para além, a ponto de dizer que um país jamais pode ser chamado de soberano se ele depender de outro. Se ele depender de outro, ele não pode ser considerado soberano. Aí eu pergunto, a soberania, abre aspas, a soberania inclui o conceito de transferência e a sua renúncia representa para si a própria morte. Ou seja, um país que renuncia à sua própria soberania, ele está assinando um édito condenatório, um decreto da morte do próprio Estado. E é por isso que o presidente da República, a saber, Luiz Inácio Lula da Silva, tira o chapéu, um homem que não tem nenhum curso superior, mas tem sabedoria que me remonta a Marco Aurélio de Roma, do Império Romano, que não abre mão. Ele é um soberano, assim como eu, de tal maneira como era Gonçalves Dias, aquele que escrevera: nessa terra tem palmeira, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, ele estava exilado na Argentina, dizendo, fazendo menção que lá existia terra, lá existia palmeira e lá existia aves, mas não chegava nem de perto de ser como a sua pátria. Então, quando eu digo que o pior crime que um cidadão pode fazer com o seu país é violar a soberania, e sobre essa premissa e sobre a perspectiva, tiro o chapéu para o atual presidente Lula. E aqui não estou fazendo nenhuma política partidária, pois não defendo política partidária, defendo políticas econômicas, políticas sociais, de inclusão social, políticas humanas, políticas da cidadania, política da consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, teológica. E esse é o propósito maior do Projeto Canal, é contribuir experiência, compartilhar a experiência de mais de 50 anos para tentar te ajudar. Experiência e conhecimento adquirido ao longo de mais de 50 anos para te ajudar a despertar a verdadeira consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica e teológica, para você não se deixar ser induzido ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. Muitos especialistas andam muito preocupados, notadamente na área da psicanálise, da psicologia, da sociologia e da neurociência, com o estado de coisa em que as pessoas não estão pensando, estão tendo pensamentos. O homem sábio, ele se vale da experiência alheia. Já o inteligente, ele paga para ver. Logo, como dizia Descartes, é melhor ser sábio a inteligente. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance da soberania. Existem, é claro, né, algumas exceções de violação à soberania. No caso de guerra, nossa Constituição prevê até morte no caso de guerra.
E existe também no direito penal, militar, pena de morte para quem trai o seu país. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo com o Brasil nos Estados Unidos, se fosse qualquer cidadão americano fazendo lá, pensando em pensar em fazer, só isso ele já estava executado. É um crime gravíssimo um cidadão atentar contra, trair o seu país, atentar contra o seu Estado soberano. E como é que isso pode ser objeto de uma pauta de parte de parlamentares bolsonaristas, tanto de senadores como de deputados, quererem usar um objeto ilícito, pedido impossível, para referendar no Congresso. Isso é uma coisa anacrônica, que não existe ou que não deve existir à luz da ética, da moral, por que não dizer à luz do artigo 37 da Carta da República, que fala da probidade, que é sinônimo de honestidade, imparcialidade, fala da moralidade, da eficiência. É violar o artigo da soberania nacional, que é um dos princípios da nossa Constituição, é a soberania nacional. Soberania nacional está dentro dos princípios de nossa Constituição, de nossa soberania. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, olha aqui, ó. Como é que pode ficar à mercê de chantagens vazias, de bravatas de um Estado estrangeiro para vender terras, negociar terras raras, e especial a nossa soberania e as instituições democráticas de direito? Isso não existe. Não existe e nem nunca existirá aqui no Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, a soberania nacional, que não tem preço e segundo os grandes protagonistas, eruditos, doutrinadores do direito internacional, o país que vende a sua soberania, ele assinou um tratado de morte. E para além da cidadania, outro fundamento é o quê? A cidadania. Cidadania não é somente você ser beneficiado com sufrágio, aquele que vota em você, parlamentar, senador e deputado federal. É você honrar o voto que lhe foi confiado, a procuração daquele sufrágio universal. Isso é cidadania. A dignidade da pessoa humana. Muitos aí no passado diziam que direitos humanos foi criado para bandido. Mas eu digo, direitos humanos nunca foram criados para bandido, para proteger bandido, e sim proteger a vítima. Mas o que ocorre é que pessoas que cometeram crimes, olha a inversão de valores, estão querendo agora se valer da própria torpeza e agora invertendo também a ordem das coisas, né? Querendo usar o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, ou seja, direitos humanos, exatamente para proteger, em tese, ultralegis, ou seja, aqueles que violam todos os colorários da ordem, da força normativa da Constituição. É disso que estou a falar. E muitos aí ficam chamando Alexandre de Moraes, e aqui também ressalto, não tenho nenhuma procuração para defender Alexandre de Moraes. Eu defendo a força normativa da Constituição, defendo a soberania nacional. Não estou fazendo aqui nenhum discurso propositivo, proativo, tampouco aporfato de caráter de política partidária, tampouco de religião partidária, pois isso é nocivo. Falo aqui de políticas sociais, econômicas, de soberania nacional. Falo aqui da força normativa da Constituição. Falo aqui de soberania. Falo aqui de direitos humanos. E aí muitos aí ficam dizendo que Alexandre de Moraes está sendo um monstro.
Se imagine se Alexandre de Moraes fosse um monstro, onde é que estaria o ex-presidente da República? Estaria numa prisão domiciliar, numa mansão? O ex-presidente Collor estaria numa mansão, prisão domiciliar? Existem algumas exceções ao princípio da dignidade da soberania nacional, que é exatamente quando, no caso de guerra, no caso de, por exemplo, gravíssimas violações de direitos humanos. Onde é que está aí as gravíssimas violações? Se você for ver os corolários e os pressupostos para impeachment, você vai ver que essa conduta que está sendo perpetrada aí de conspiração contra o Brasil, coação do processo por todas as partes, atentado contra a soberania nacional e as instituições democráticas do direito, isso aí, sim, isso aí é crime de responsabilidade e é suscetível de impeachment. Ademais, a pauta defendida por outra corrente, no sentido de anistiar, ela, para além de ferir o princípio da isonomia, em especial o princípio da legalidade, o artigo 37, fere todos os princípios do artigo 37 da Carta da República, que deve ser modelo para todo homem público. O homem público quer ser um bom gestor, ele cumpre a cabeça do artigo 37, princípio da moralidade, princípio da eficiência, princípio da publicidade, princípio da imparcialidade, está lá. Razão pela qual eu não vejo a menor chance de, no pano de fundo ou de mérito, prosperar essa tese da anistia, pois se fosse para anistiar todos os acusados do 8 de janeiro, teria que também, por coerência e simetria, incluir todos os presos de todos os tipos penais, que são ano-luz menos gravosos do que foram realizados no 8 de janeiro. E isso é literalmente impossível. Logo, é uma pretensão que não passa de bravatas. É um projeto totalmente impossível. Não tem crime impossível, mas existem também pretensões das mais diversas que não passam de coações psicológicas e bravatas. Jamais sob a égide do direito constitucional, sob a égide da força normativa da Constituição, sob a égide do princípio da soberania nacional, onde prosperar. Razão pela qual concluo o preenche o temático no sentido de dizer que, para além de não existir nenhuma possibilidade, nenhum ambiente propício a remoto impeachment de Alexandre de Moraes, pois estão ausentes, ou seja, não se faz presente nenhum crime de responsabilidade que mereça destaque, tampouco quórum suficiente, a saber, 2/3, 54 senadores, em especial apoio popular para tanto. No que aduz a revogação do foro privilegiado, não obstante, em tese, entendo também ser, em tese, ter alguma legitimidade, dada a pretensão, não tem no momento, não tem para a pretensão e para o que realmente se espera. Mas também, mesmo que em tese, dada a pretensão seja pautada e seja aprovada, não vejo a menor chance do processo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que já está na iminência aí, dia 13, encerra o prazo para as considerações, alegações finais, e aí a partir de dia 13, qualquer momento, será pautado, e quiçá até ainda esse mês. Não vejo a menor chance,
porque violaria o princípio do juiz natural, que diz que o juiz que instruiu o processo deve ser o mesmo a julgá-lo sob pena de nulidade. Em relação à pretensão, e mesmo que em tese também prospere para daqui para frente, né? O efeito jamais vai retroagir. O efeito vai ser ex tunc e não ex nunc. Ou seja, é feito daqui para frente e depois de 90 dias. E mesmo que a partir de então, e mesmo que em tese devolvesse esses réus que não tem foro no Supremo, o julgamento ia ser por um juiz federal, não obstante ser uma sentença de primeiro grau, mas o único recurso cabível seria para o Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso ordinário constitucional, conforme o artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, e também cairia no Supremo Tribunal Federal. E não teria a menor chance de nenhuma sentença em sentido contrário prosperar. Por último, porém não menos importante, de pior sorte, terá essa pretensão desse projeto de anistiar todos os réus do dia 8 de janeiro, pois se isso fosse possível, por via reflexa e por simetria e coerência ao clássico princípio da isonomia formal e material, ato contínuo também deveria soltar todos os presos do Brasil que cometeram crimes bem menos gravosos do que aquele do dia 8 de janeiro. Razão pela qual concluo o pleito temático no sentido de dizer que a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, por via reflexo terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco farei nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias em que o mundo está tão dividido, com a ausência de uma democracia, de um pensamento e de um idealismo sinodal, ou seja, que marche em uma única direção. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, e se tiver vontade, dê seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. E até a próxima e fique com Deus.